Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus, pode se assentar a igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A sonoplasta do sonzinho, deixa ele fundir um pouquinho mais alto para mim, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado. Quero agradecer primeiramente a oportunidade no dia de hoje que Deus tem me dado, pelo convite dos nossos irmãos de muitos anos. Glórias a Deus, aleluia. Tem os rostos conhecidos, né, Graziela? Glórias a Deus, abençoe. Glória a Deus. Meus irmãos, enquanto isso, abra a sua Bíblia no livro de João, no seu capítulo 20, no seu versículo 29. Glórias a Deus. Esse irmão Bruno ali, e a irmã estava na porta, me recepcionou com um abraço muito caloroso. E Deus abençoe a vida de vocês. Eu amo ficar na porta, meus irmãos. Pensa uma pessoa que ama ficar na porta. Então, que se fosse para me pregar e ficar na porta, eu gosto de ficar na porta. Eu gosto de receber as pessoas. Você pode perceber, meu irmão, que eu gosto de receber, abraçar, cumprimentar as pessoas. E assim, e nesse lugar aqui, o pastor Edmar, eu digo que foi a minha primeira pregação quando eu era na igreja do pastor Edmar aqui, foi nesse altar. A primeira pregação que eu tive a oportunidade. E lembrando que minha esposa, ela trazia muitas vezes a minha camiseta aqui, nesse mesmo lugar. Uma pessoa que eu não acreditava em Deus, meus irmãos. Eu não cria, e para mim, Deus, eu decidi negar a existência de Deus. E eu vou te dizer uma coisa, que eu fiz muito, assim, quando eu não criei em Deus, eu fiz muita prova de Deus. Porque Deus, ele falou no meu coração, vai para a igreja. E uma pessoa que não cria na igreja, como ele ia ir? Então eu estava deitado na minha cama e Deus falou, vai para a igreja. Um dia eu fui para a igreja. E quando eu fui para a igreja, Deus falou comigo naquele dia. E para mim, pastor, era tudo ladrão. Então eu vou só relembrando aqui. Na minha mente, pastor, era tudo ladrão. Eu decidi negar a Deus depois que meu irmão faleceu. E a partir dali, qualquer um que falasse de Deus para mim, era como se eu tivesse dado um tapa na minha cara. E quando Deus, ele me chamou, eu estava deitado na minha cama, eu achando que ia morrer por causa do meu coração, pegando fogo. E eu fui decidir ir para a igreja. Quando eu fui, eu achava que o pastor era tudo ladrão. Mas Deus, quando você vem para um culto como esse, ele faz tudo ao contrário. Porque quando eu cheguei naquele culto, eu falei, vai entrar um pastor, que é ladrão, vai colocar um carro aí na porta, engravatado, mas vai pregar mentira e vai levar nosso dinheiro. No dia que veio o pastor, eu olhei e falei, o meu pastor gritou e falou assim, ó, vem aqui, pastor. Quando o pastor entrou para pregar, o pastor estava com uma calça desbatida, uma camiseta dessa social, toda batida, até rasgada com furo. Eu olhei e falei, isso aí não é um pastor, isso aí não é não. E a partir dali eu comecei a fazer muitas provas de Deus, né? Porque ele falou para mim assim, naquele mesmo dia, eu bebia o uísque, a Graziela lembra, eu bebia muito mesmo. Eu conheço ela desde a infância mesmo, tá? E eu bebia muito uísque, e assim, foi de repente, quando eu estava no culto, ele disse assim para mim, Deus está te dando sua libertação hoje, meu irmão. E naquele dia eu não acreditava, eu falava assim, no meu íntimo, no meu consciente, falei assim, como que eu, se o pai está falando de libertação, não estou endemoniado? E aí eu saí, aí ele falou, Deus vai te prosperar muito, você vai ser muito rico. E eu falei assim, eu sei disso para ele. Ele falou assim, mas você sabe como só estou falando somente dessa riqueza? E eu falei para ele, é verdade. Porque eu falava lá em casa que eu ia ser muito rico. E as pessoas não acreditavam, achavam que era só dinheiro, mas não, né? E hoje Deus, ele me prospera, de tanta coisa que eu falo, Deus, ele me prospera, eu não preciso nem levantar da minha cama e eu estou ganhando dinheiro, né? Porque Deus me deu a inteligência de abrir um negócio que eu não preciso estar nele. E a partir daí eu continuei fazendo prova de Deus. Eu falei assim, Deus, se você me colocou na porta aqui, não tem como colocar um carro toda vez que eu chego, tem um carro aqui na porta, estou dizendo aqui, para os irmãos sentir a fé, a mesma fé que eu senti naquele tempo, naquele dia que eu sinto até hoje, que eu sei que Deus faz. Eu falei, coloca uma vaga de porta, na porta da igreja do carro, porque aqui não tem vaga. E eu levei uma oferta, eu falei assim, se você for Deus mesmo, eu dou toda essa oferta que eu tenho no meu bolso. Então era na Avenida Delamar, e quando eu cheguei com o meu carro, eu procurei, só tinha aquela vaga. A vaga mal pedida de frente da igreja. Eu desci do carro, saí procurando a vaga e só tinha aquela. Mesmo que eu quisesse outra, eu não encontrava. Então eu decidi fazer outra prova de Deus. A outra prova de Deus foi quando eu estava
Aí eu fiz muitas, eu vou resumir aqui. Uma das provas de Deus foi que eu falei assim, os pregadores gritavam e falavam, tem céu aberto, tem anjo na igreja. E quando eu olhava eu falava, tudo mentira. É mentira. E eu falei para Deus, se você me mostrar, eu acredito. E em determinado dia eu estava com os olhos fechados na igreja, orando por duas irmãs. E quando eu estava com o olho fechado, eu vi um homem de luz passando pela porta, vindo da porta do altar. Então quando eu vi aquele homem de luz andando na porta do altar, eu ainda incrédulo falei no meu vídeo, falei, Deus, se for um anjo que eu tenha visto, o Senhor confirma. Então o pastor, na hora que eu acabei de raciocinar na minha mente, Deus falou, tem um anjo na igreja. Aleluia! O pastor acabou de falar. Então meus amigos, as pessoas olham, eles me esperam voltar até hoje. Porque muitas vezes que ele olha e fala, como foi uma conversão tão rápida? Eu falei, é tudo que eu vi, eu não consigo mais olhar para trás. Então, desde o meu casamento, quando eu falei para Deus que eu queria ficar certo com Deus, mas eu não queria me casar, porque eu tinha acabado de me separar, e eu falei para Deus assim, Deus, eu só caso se o Senhor falar comigo, porque eu estou correndo. Esse negócio de casar não é comigo, eu estava deitado na minha cama. E isso eu só fiz um raciocínio lógico, porque quando você tem comunhão com Deus, você faz um raciocínio lógico. Tinha um rapaz que estava pregando, isso foi na terça-feira, quando chegou na quarta-feira, meu irmão Alessandro, ele falou assim, ele estava pregando de Nabucodonosor, que Daniel revelou o sonho do rei Nabucodonosor, sem o rei ter falado qual era o sonho para Daniel. E ele diz assim, porque profeta que é profeta de Deus falando para a igreja, profeta que é profeta de Deus, ele fala o que você falou com Deus sem você ter aberto a boca para falar para ninguém. E naquele dia ele olhou para mim e ele falou assim, porque Deus manda te dizer, meu irmão, que é para você casar sim. Porque quem te deu ela foi ele. Não foi você que escolheu, e era verdade que eu falava com meu pai que não queria ela. E eu estou com ela até hoje, minha esposa, eu amo ela muito. Eu estou dizendo isso para você entender que muitas vezes quando eu brigava dentro da minha casa, foi todo esse contexto para dizer que toda vez que eu brigava dentro da minha casa com a minha esposa, toda vez que nós estávamos a ponto de separar, mesmo sendo crente, eu olhava, eu e ela crente, ela diaconisa, eu presbítero, mas muitas vezes nós se pegava dentro de casa, não de se enforcar, mas com palavras duras, mas naquele momento, todo momento eu dizia assim, foi Deus que me deu. Muitas vezes eu olhava e falava assim, será que foi Deus mesmo que me deu? Mas eu lembrava, foi Deus que me deu. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que estão aqui nesse mesmo cenário, brigam com o marido e está a ponto de se separar, e Deus está falando, foi ele que te deu. Foi ele que te deu. Se ele te deu, não é para separar. Você vai ver que muitas vezes Deus, o primeiro milagre foi no casamento. Deus, ele fala que ele vem buscar a sua noiva. Então Deus, ele ama casamento. Se alguém falar para você que é para se separar, não é de Deus. Então vamos ler aqui, para não ficar nas minhas palavras, vai dizer no livro de João, no seu capítulo 20, no seu versículo 29, vai dizer assim: disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé? Creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Aplauda a palavra do Senhor, glória a Deus. Aleluia! Meus irmãos, o texto ao qual nós acabamos de ler, ele está dentro de um livro do apóstolo João. Sabemos que esse João não é o mesmo João que batizou ali João Batista. Você vai ver que eu sou muito metódico e eu sou muito detalhista nas informações, porque quando eu entrei na igreja, os pregadores só queriam saber de pregar de movimento e esquecia de pregar para pessoas que não sabiam o que era a Bíblia. Então, para mim, eu entendia que Moisés era Jesus, era a mesma pessoa. Então você vai ver que o nível que eu cheguei dentro da igreja, e hoje eu estudo muito. Então você vai ver que eu vou ser muito metódico para entrar na sua cabeça, entrar na sua linha de raciocínio. O que eu quero passar de mensagem para você? Porque não adianta você sair num culto de poder e sair lá fora e você não saber o que eu falei, o que eu preguei. Eu prefiro que você saia daqui entendendo a palavra do que você sair daqui rodando, pulando, descabelada e falando, isso aqui foi um culto cheio de poder, sair para lá para fora e não saber qual é a palavra. Então o texto é situado, o texto não volta colocado, o texto vai dizer, o microfone está funcionando, é só que eu falo fora mesmo, que o texto vai dizer que quem descreve essa passagem é o apóstolo João. O apóstolo João não é o mesmo João Batista que batizou Jesus nas águas. Esse aqui é o apóstolo João, o mesmo que escreveu o livro de João, escreveu o livro de 1 João, 3 João, 2 João, 3 João e também escreveu o livro de Apocalipse. Você vai ver que esse João é o apóstolo de Jesus.
João, filho de Salomé, uma mulher a qual ela ajudou financeiramente no ministério de Jesus, a qual o seu pai é Zebedeu, aquele que era o empresário de pesca. Você vai ver que João também é irmão do apóstolo Tiago. E você vai entender que João, sendo o irmão do apóstolo Tiago, e também ele era conhecido como discípulo do amor. Mesmo João sendo conhecido como discípulo do amor, a Bíblia vai dizer que ele manda cair fogo em Samaria. Então, para você entender, muitas vezes é do amor, mas muitas vezes não é. Não é porque ele é um discípulo do amor, ele não se ira. Não é porque ele é um discípulo do amor, ele é paz e amor a todo momento. Tem momentos que você vai ser um discípulo do amor, você vai ser uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, mas vai ter momentos que você vai se irar. E a Bíblia não te condena por você se irar, porque ela sabe que você temos a necessidade muitas vezes de se irar. Então você vai ver que ele é um discípulo do amor, aquele que reclinou ali no peito de Jesus. Você vai ver que esse discípulo, você vai entender que quando Jesus está na cruz, ele é crucificado, a Bíblia vai dizer que somente João está lá. Porque Jesus, ele andava com... Você vai ver que com Jesus ele divide os pães. São 5.000 pessoas para comer o pão. A Bíblia vai dizer que agora Jesus ele faz uma grande comitiva. Nessa grande comitiva, Jesus separa 70. Desses 70, Jesus separa 12 para ser apóstolos. Dos 12 para ser apóstolos, irmão, ele separa 3 para ser aquele grupinho especial, que é Pedro, Tiago e João. Você vai ver no Monte da Transfiguração, está lá, Pedro, Tiago e João. Você vai ver quando é para ressuscitar a filha de Jairo, está lá, Pedro, Tiago e João. Você vai ver que no jardim do Getsemane está lá, Pedro, Tiago e João. Mas a Bíblia vai dizer que agora Jesus é crucificado. Glória a Deus. E Jesus sendo crucificado, a Bíblia vai dizer que Tiago some da história. Pedro nega Jesus 3 vezes. Mas agora quem está lá é João pegando isso. Então não adianta você ter 5 mil no Facebook, você ter 70 no WhatsApp. Não adianta você ter aquele grupinho particular somente por 3, se no momento que você mais precisa só tem João. Porque muitas vezes estamos reunidos, estamos no círculo de muitas pessoas, mas a partir do momento que você vai entender, você está na cruz, você está sozinho. Então João, ele fez o que ninguém fez. Porque se você vai ver o relato de Jesus na cruz, você vai ver ali, quando Jesus diz, mulher, esse aqui é seu filho, e agora esse aqui é sua mãe, para João. Você vai ver que somente João escreve aquilo na Bíblia, só tem no livro de João. Por quê? João está escrevendo aquilo que ele viveu. E Jesus manda te dizer, até quando você vai viver escrevendo a história dos outros e vai começar a escrever? Jesus, aleluia! Até quando você vai viver escrevendo a conversa dos outros, esquecendo de viver a sua? Glória a Deus, é verdade. Porque João agora ele fez o que ninguém fez. João está olhando e está vendo Jesus como um cordeiro crucificado. Mas a Bíblia vai dizer que João está escrevendo o livro de Apocalipse. No seu capítulo 4. Vai dizer que agora João está trancado em uma ilha de Patmos, a qual o evangelho estava sendo propagado, e prenderam João dentro dessa ilha para que João não pudesse falar mais a palavra do evangelho. A Bíblia vai dizer que agora João está preso e Deus abre uma porta no céu para João. Por que ele abre a porta no céu para João? Porque João fez o que ninguém fez, sabendo o que ninguém viu. Verdade, Jesus. A Bíblia vai dizer que João agora está escrevendo e está dizendo, estou vendo semelhante. Porque João fez o que ninguém fez, agora ele está vendo o que ninguém viu. Porque quando você estiver fazendo as mesmas coisas como você fez a vida inteira, você nunca vai chegar em nível diferente. Aleluia! Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, você não vai ter resultado diferente. E João está fazendo o que ninguém fez, agora João está vendo o que ninguém? Porque João, ele viu um cordeiro sendo morto. Mas a Bíblia vai dizer que ele ouve uma voz como de trombeta. E está à destra de João. João está preso, lembrando, dentro de uma ilha. Agora, ele está preso dentro de uma ilha. E você vai ver que Jesus, uma voz como de trombeta, chama João. E quando João vira, a Bíblia vai dizer que João cai como
morto. Me pergunte por quê? Porque quando João viu Jesus na cruz, João viu um cordeiro sendo morto. Agora quando João vira, ele viu o leão. Aleluia! Glória a Deus! Jesus, ele foi como cordeiro, mas ele volta como leão. Você vai ver que tem particularidades no livro de João que somente ele escreve. Você vai ver que lá em João vai dizer que Jesus está subindo para Jerusalém para uma festa. E ele decide passar num tanque a qual um homem estava há 38 anos paralítico. Entenda uma coisa. Tem ambiente, não importa o quanto que você luta, o ambiente ele vai sempre te vencer. Não importa o quanto que você tente, o ambiente vai sempre te vencer. A Bíblia vai dizer que Jesus ele vai no tanque chamado Betesda, no qual tinha um homem há 38 anos paralítico que tentava a sua cura. E toda vez que a água se movia, aquele homem tentava descer até os tanques para se curar. Então quer dizer, esse homem há 38 anos tem? E Jesus chega? Glória a Deus, aleluia. Porque entenda uma coisa. Tem ambiente que você vai estar, que você só vai tentar e nunca vai chegar. Porque o ambiente só tinha pessoas doentes. No ambiente só tinha pessoas do mal. Pessoas que não faziam bem. Pessoas enfermas. Mas aquele homem sempre tentava. Aleluia! É por isso que você vai olhar, quando Jesus chega no tanque de Betesda, ele olha para aquele homem e fala: tu quer ser curado? Por que ele fala para aquele homem: tu quer ser curado? Porque a todo momento aquele homem tentava. Glória a Deus, aleluia. Quem está entendendo isso aqui? Porque Jesus, ele não vai de encontro daquele que já desistiu. Ele vai de encontro daquele que anda tentando. Ele vai daquele que encontra se esforçando. Porque Deus, ele me mostra aqui uma pessoa que ela quer abrir um negócio, mas ela está no ambiente aonde as pessoas não dão crédito. Então, no ambiente onde ela está paralisada. Ela estando paralisada, ela não consegue andar. Mas Jesus chega. Glória a Deus! Porque eu vejo, Deus ele me mostra muitas vezes assim dentro da Bíblia. Eu vejo uma pessoa como se ela quisesse fazer o curso de sobrancelha. E essa pessoa, ela fala assim: eu preciso de uma cadeira, eu preciso de, né, que quando deita, a mulher deita para fazer sobrancelha, tem uma cama, uma maca. Olha só como é forte, não sabia que era o nome da maca. E agora, essa pessoa ela está paralisada. Mas Jesus chega. Quando Jesus ele chega, ele fala assim: tu quer ser curado? Porque aquele homem ele já tentava há 38. Mas agora, Jesus ele vai lá e ele cura aquele homem. Aquele homem fica no mesmo ambiente a qual Jesus curou ele? Não. Porque ele precisa sair do ambiente com a sua... É Jesus dizendo: pega o que você tem e faça. Porque tem pessoas que estão esperando a maca. Aquele homem só tinha a maca. Ele falou: só com a maca eu vou desse jeito mesmo. Então aquele homem ele começou a andar, mas ele pegou a maca. A maca era a única coisa que ele tinha. Porque tem pessoas que falam assim: enquanto eu não tiver todos esses equipamentos, eu não vou. E Jesus está falando: o que você tem? A maca. Então pega a maca e anda. Aleluia! Está escutando isso aqui? Então no livro de João tem particularidades a qual você não vê em outros livros. Deus. Você vai ver que Jesus, antes de ele ser crucificado, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele está com os discípulos, ele olha para Pedro e João e fala assim: ó, vamos procurar um lugar onde nós vamos instalar a nossa ceia. A Bíblia vai dizer que agora sai Pedro e João. Porque Jesus diz assim: ó, tem um homem lá que está com um cântaro na mão, você vai seguir ele, vai até a casa dele, que lá nós vamos instaurar a ceia. Mas você vai entender, meu irmão,
Porque Jesus, você vai ver que ele está sempre colocando Pedro e João. Porque Pedro, ele é mais estourado. E João, ele é mais calmo. Você vai ver Pedro falando muito. E João, ele não fala muito. Por exemplo, no meu casamento, eu falo muito. Minha esposa, ela já não fala nada. Porque é assim no casamento. É, Deus. Ele não coloca as mesmas pessoas para andar juntos. Imagina se os dois fossem bonzinhos. Imagina se os dois falassem a mesma língua. Porque minha esposa, ela fala para mim assim: você fala demais. E eu falo para ela assim: você é fechada demais. Então ele não coloca duas pessoas para... Ele pega pessoas diferentes para andar. Ele não coloca a mesma pessoa. É por isso mesmo que muitas vezes no casamento você está ali se relacionando, brigando. Por quê? Não vai colocar a mesma pessoa para andar juntos. A Bíblia vai dizer que agora eles sentam, irmão Alessandro, no lugar. Eles estão preparando no cenáculo, que é o terceiro andar de uma casa. Eles estão preparando a ceia. Mas enquanto eles estão preparando a ceia, um dos seus discípulos, que eram 12, está te traindo. Porque é assim muitas vezes na nossa vida, na minha e na sua vida. Porque muitas vezes nós estamos preparando o ambiente, trabalhando para Deus, e tem alguém te traindo. E tem alguém fazendo mal para você. E tem alguém falando mal de você. Mas continua. A Bíblia vai dizer que a todo momento Judas procurava um jeito de entregar Jesus. Eu vou acelerar, senão acaba a mensagem da glória. Aleluia. A Bíblia vai dizer que agora está lá a ceia. Agora está lá a ceia, Jesus está lá e eles vão comer a ceia. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele fala assim: ó, eu estava ansioso para comer essa ceia com vocês. Porque essa aqui será a última ceia a qual eu vou comer contigo. Mas enquanto Jesus estava com o coração aflito, os discípulos estavam com uma conversa. Me pergunte qual? Uau! Qual é o maior entre nós? Porque enquanto alguns estão preocupados com o reino, outros estão preocupados quem é o maior entre eles. E Jesus vendo essa atitude, olhando, vendo aquele irmão, aquela outra, querendo um ser melhor que o outro, sabe o que ele faz, Alexandre? Ele pega uma vasilha, ele tira a sua capa, a sua túnica, ele pega uma toalha e coloca na cintura, e ele começa a lavar os pés dos irmãos. Aleluia. Porque Jesus, ele entende uma coisa: você quer ser o melhor? Começa a servir. É, Deus, aleluia. Você quer ser o maior? Deus. Começa a lavar o pé do seu irmão. Porque ele diz assim: quem é o maior entre vós? Não sou eu? Ele diz sim. E eu não estou aqui servindo? Verdade. Vocês não entendem hoje, mas amanhã vocês irão entender. Então, você vai ver que Judas, ele sabia que Judas estava traindo. Sabia ou não sabia? Sabia. Ele mesmo saindo, ele tirou Judas para fora? Não. É porque você muitas vezes olha e você fala assim: ó, esse aí é joio. Mas sabe quem vai te mostrar que você é trigo? O joio. Porque Jesus falou: deixei crescer juntos. Porque é o joio que vai mostrar se você é trigo de verdade. Porque de repente você quer arrancar o joio. Mas arrancar o joio não é você que arranca, é Jesus. É, Deus. Então a Bíblia vai dizer que agora está instalada a ceia. Ele se alimenta. Judas entrega a Jesus e traz ele com um beijo. Jesus, ele ama Judas. Judas, ele ama Jesus. Jesus, ele ama Judas. Mas Judas, ele não ama Jesus. Não é todo beijo a qual você ganha, a qual você recebe, que é um beijo de amor. Não é todos que te beijam que te amam. Então você vai entender uma coisa: Jesus, ele amou Judas, mesmo que Judas traiu ele. Porque muitas vezes no momento de traição, Alessandro, o que acontece no momento de traição? Você acha que o problema é você. Sabe uma coisa que eu aprendi com traição? É que traição não é sobre o outro. Traição é sobre você. Traição é sobre quem você é.
Porque Jesus, sabendo de tudo, ele ainda continua sendo o mesmo. Então você tem que continuar sendo o mesmo, mesmo sabendo que você não está indo. Isso aqui é difícil muitas vezes. Deus, é verdade. Você vai ver que agora Jesus ele é colocado numa cruz. Certo, meus irmãos? Jesus ele é levado. Eu vou só resumir. Jesus ele é levado para o Sinédrio, para Anás, Caifás. Ele é julgado por Pilatos. Agora é crucificado e agora Jesus está na cruz. Jesus estando na cruz, agora ele dá a sua última expiação e entregou seu espírito a Deus. A Bíblia vai dizer que agora só está João. E Jesus ele foi crucificado como um malfeitor. E uma pessoa sendo crucificada pelo malfeitor, primeiramente que ela não poderia ser enterrada naquela época. Primeiramente que ela não poderia ser enterrada junto com seus entes queridos. Primeiramente, depois ele ia ser jogado num lixão, numa vala. Mas você vai ver também que o homem que naquela lei romana era crucificado como um malfeitor, as pessoas não podiam nem plantear, que é chorar. Porque quando um judeu morria, vinha outros judeus, por isso que Lázaro lá, vem aquele pessoal plantear, eles ficam uma semana planteando dentro da casa daquelas pessoas doentes que ainda vão ter a perda. Então não podia ter esse planteio. Mas a Bíblia vai dizer que vai aparecer um homem rico, chamado José de Arimateia, a qual ele tinha feito um túmulo numa pedra para ele. Então esse túmulo estava intacto. Um túmulo que ninguém tinha usado. Então José de Arimateia foi até Pilatos pedir o corpo de Jesus. Mas entenda uma coisa. Tinha um túmulo. E nesse túmulo, um dia José de Arimateia ia entrar. E nesse túmulo, um dia a morte está esperando José de Arimateia lá dentro. Então, para você entender a sacada de José de Arimateia, a morte está esperando José de Arimateia entrar. E José de Arimateia entrou com Jesus. Porque em ambientes de morte, muitas vezes, se você entrar sozinha, você morre. Mas se você entrar com Jesus, a guerra é diferente. Aleluia! Glória a Deus! Ele pegou e levou Jesus para o sepulcro, onde ele ia morrer ali, onde ele ia descansar. Agora o sepulcro está com José de Arimateia. A Bíblia vai dizer que agora, enquanto José de Arimateia diz que ele é vamos bem dizer, um crente secreto, é o 007, aquele que guarda a Bíblia escondido, traz dentro de uma bolsa, é o crente 007, é ele Nicodemos. É aquele que só encontra Jesus na madrugada. É aquele que só vem e ninguém nem sabe quem é. Deus! Então é o crente 007. É um agente secreto. A Bíblia vai dizer que eles pegam mirra, eles pegam ali oliva, eles pegam um tom de linho fino e eles vão fazer o sepultamento de Jesus e ele coloca dentro do túmulo. E quando ele está colocando Jesus dentro do túmulo, vai dizer que tinha umas mulheres sentadas. Que ali era Maria Madalena, que Jesus expulsou 7 demônios. Ali estava Salomé e ali estava Maria e tinha outras mulheres. E quando eles estavam preparando o corpo de Jesus e colocando dentro do sepulcro, olha isso aqui como é forte. Agora as mulheres estão sentadas do lado de fora e vendo os homens fazendo o trabalho do lado de dentro. A Bíblia vai dizer que eles fecham, cerram a pedra, Jesus foi, passou o sábado, no primeiro dia de manhãzinha, aquelas mesmas mulheres, a qual viram José de Arimateia e Nicodemos sepultar o corpo de Jesus, elas pegam mirra, elas pegam óleo, para preparar o corpo de Jesus. Mas espera aí, não tinham preparado antes? Porque muitas vezes é assim na minha e na sua vida. O quê? Me pergunte o quê? Muitas vezes o marido lava a louça. Muitas vezes o marido limpa a casa. Muitas vezes o marido faz a comida. Muitas vezes o marido está fazendo algum dever a qual ele não tem um manejo bom. Mas a mulher está olhando. A mulher está sentada e está falando, não está fazendo nada direito. E quando o marido sabe, irmão, sabe o que acontece? Elas vão fazer tudo de... Glória a Deus, está entendendo, meu irmão? Glória a
para o óleo de oliva, e agora aquelas mulheres estão caminhando para o sepulcro. Me pergunte o que aquela mulher estava conversando. Me pergunte o quê? Quem vai retirar essa pedra para nós entrarmos? Porque entenda uma coisa, aquelas mulheres só são mulheres. Ela falou, nós só somos mulheres. Quem vai tirar aquela pedra que é tão grande e tão pesada? Mas a Bíblia está dizendo que quando aquelas mulheres, elas andam. Repita comigo, andam. E quando elas andam, a Bíblia vai dizer que Jesus manda um anjo. Mas se elas tivessem ficado paradas, o anjo descia? Precisava elas andam? Para a pedra assar? E elas sem? Mas a pedra então quer dizer que a pedra não foi tirada para as mulheres, para Jesus sair? As pedras então foram tiradas para a mulher, tá? Porque tem pedra que vai ser removida somente quando você começar a andar. Então vai dizendo que elas vão andando e o anjo vai tirando a... Glória a Deus, aleluia. Quem está entendendo isso aqui? Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia vai dizer que certo dia Deus, ele foi para uma cidade chamada Gandara. Olha só que Deus ele me trouxe até aqui agora nesse momento. Ele foi numa cidade chamada Gandara. Quando ele entra na cidade, quando ele chega do outro lado em Gandara, quando ele pisa o pé, vai dizer que existia um homem que ele estava possesso de uma legião de demônios. A Bíblia vai dizer que antes de Jesus chegar, aquele homem ele gritava pelos montes. Agora eu te pergunto, pedra sente dor? Não. Se você tacar a pedra no chão e dar uma martelada, ela grita? Não. Ela fala? Não. Ela sente dor? Não. Então por que você ainda está se ferindo com a pedra? Porque a Bíblia vai dizer que aquele homem se feria com a pedra sente dor? Mas quem se feria? Então por que você ainda está sofrendo com a pedra? É, Deus. Porque a pedra não sente dor, não adianta você falar com a pedra. Tem pessoas que têm um coração tão duro que você vai falar e não está sentindo nada. É, Jesus. Meu Deus. Glória a Deus. Então que adianta você continuar falando com a pedra? É, Jesus. Mas Jesus chegou. E quando Jesus chegou, ele largou a pedra. Glória a Deus. Glória a Deus. É interessante isso aqui. Deus ele fala dentro da Bíblia comigo. É assim, desse jeito. É, Jesus. E você vai entender agora que aquelas mulheres elas chegam nos sepulcros. Ela vai ver dois anjos. Esses dois anjos estão sentados cada um no pé onde Jesus poderia estar, outro na cabeça. E ele diz assim: o que vocês vêm procurar aqui, mulheres? Vocês vêm procurar entre os mortos aquele que está vivo? Ele não falou para vocês que ia encontrar vocês lá na Galileia? Então vai lá, avisa para os discípulos e para Pedro. A Bíblia vai dizer que aqueles homens agora, porque eles andavam com Jesus, eles também eram perseguidos. Então eles estavam dentro de uma casa com medo. E eles dentro da casa com medo, a Bíblia vai dizer que agora essas mulheres vão até eles e dizer que Jesus está vivo, que o sepulcro está vazio. Mas eles indo até elas, vai dizer que eles não acreditam. Então agora vai Pedro e João correrem para ver até o sepulcro. E vai dizer que Maria Madalena, uma das mulheres, vão com eles. A Bíblia vai dizer, meu irmão, que agora ele chega lá e chegando, eles confirmam que Jesus não está lá. A Bíblia vai dizer que agora eles voltam. E quando eles voltam, vai dizer que Maria Madalena ela fica sentada de frente ao sepulcro, chorando. Porque numa caminhada, você vai com muitos. Numa caminhada, você vai andar com muitos. Mas quando você chegar num lugar determinado, você vai ver que você vai ficar sozinho chorando. Mas entenda uma coisa: tinha um jardineiro lá dentro. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Jesus fez a primeira aparição e foi para a mulher. A primeira aparição foi para Maria Madalena. E Jesus estava com o jardineiro. Porque ela olha e ela fala: onde você colocou meu Senhor? Me fala para mim buscar ele. Porque ela entendia que era um jardineiro. Mas quando Jesus falou: Maria, Maria, enquanto estava falando, estava normal, mas quando falou Maria, É, Jesus. você sabe por que muitas vezes nós não entendemos nosso ministério, não entendemos nossa caminhada?
Porque não temos a voz atenta de quem chama. Aleluia. Então, se nós não sabemos quem chama, para onde nós vamos ir? Então ela entendeu Maria. Então ela falou, desce. E agora ele entendeu que era Jesus. Jesus apareceu para Maria. Agora Maria, ela corre e ela fala para os discípulos que estão reunidos. E fala assim, eu vi o Senhor. E os discípulos não acreditam. Me pergunte por quê? Por quê? Porque é difícil você acreditar em quem foi ali liberta de 7 demônios. É difícil você acreditar em quem está na igreja todo dia. É difícil você acreditar em quem você está vendo. É difícil você acreditar em quem você está vendo crescer com você. Porque você viu sendo liberto, você viu fazendo coisas erradas e agora você não acredita que pode sair alguma coisa dali. Porque muitas vezes é fácil me ver aqui, ver o pregador, falo, o pregador está bonitinho, o pregador está arrumado, mas nem sabe, de repente eu estou agredindo minha mulher lá dentro de casa. E agora o irmão que está aqui todo dia com você sabe que é fiel, a mulher dele dá bom testemunho e você não acredita. E muitas vezes deixamos de receber muitos milagres, por quê? Porque não acreditamos no irmão que está aqui. Da irmã que está aqui. Porque você viu crer? Glória a Deus. Tem glória a Deus aí. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que agora, junto com eles, tinha 2 homens que não acreditaram também. Esses 2 homens, eles partiram para Emaús. E eles começaram uma caminhada de Emaús, para suas casas, e fazendo o que a vida deles, porque eles acharam que Jesus nunca mais ia aparecer. Diz que aparece um homem no meio do caminho, porque Jesus tampou as escamas dos olhos dele. Então eles estavam andando com Jesus, mas não sabia que era Jesus. Então peraí, Jesus ele só tira as escamas dos olhos de quem ele quer? Não. Sim. Muitas vezes nós estamos lutando, querendo que Deus faça alguma coisa, mas Deus não tirou a visão do seu marido, não tirou a visão do seu irmão, não tirou a visão do seu filho. Vai dizer que eles vão caminhando. E quando eles vão caminhando, vai dizer que quando chega na casa, Jesus finge que vai passar um pouco, Jesus já está passando. E ele chama Jesus para ter na sua casa. E a Bíblia vai dizer que agora, tendo Jesus na sua casa, porque uma coisa que Jesus gosta é quando convida ele para uma casa. Aleluia. Você vai ver a todo momento, todo convite que fazem para Jesus ir à sua casa, Jesus ele vai. Porque Jesus ele não entra se ele não for chamado. Então aqueles homens chamam Jesus, mas eles não sabem. A Bíblia vai dizer que agora no partir do pão, vai dizer que eles reconhecem Jesus, Jesus desaparece. E agora eles olham para o outro, não é do caminho que nós víamos nosso coração queimar quando ele apresentava as escrituras para nós? Não é no caminho que nós estávamos conversando, eles estavam falando, nosso coração queimava? É assim na palavra. É eu apresentando a escritura e seu coração queimando. Agora diz que eles voltam. Glórias a Deus. Aleluia. E eles voltando, vai dizer que agora ele se encontra com os 11 discípulos, a Bíblia vai dizer. Com os 11 discípulos. E a Bíblia vai dizer que agora Tomé está com eles lá. Porque se você for ver o texto na cronologia, vai dizer que estão os 11 discípulos. Porque Judas já não está mais entre eles. A Bíblia vai dizer que, tanto os 11, Judas está lá. Ou Tomé está lá. Mas a Bíblia vai dizer que em algum momento, Tomé sai. Por que Tomé sai? Porque outra hora ele tinha Jesus partindo o pão. Outra hora Jesus estava na mesa. E agora Judas sente a falta daquele que estava na mesa outro dia, agora não está mais. Porque Deus ele me mostra que uma pessoa que ela está comendo na mesa sozinha. E ele fala, aquele que falou que ia voltar, não voltou nunca mais. E agora essa pessoa ela come na mesa sozinha, com uma criança. Olha só como é forte. E existem 2 tipos de pessoas aqui a qual Deus me mostra. Uma qual está comendo na mesa sozinha, daquele que falou que ia voltar e nunca mais voltou e deixou com filhos. E daquele que não suportou a dor de quem foi. Então até hoje não conseguiu suportar. Mas Jesus chegou. Mas Judas saiu. A Bíblia vai dizer que Jesus ele entra pela porta, mas Judas saiu. Se Judas saiu, ele não viu Jesus. Se Judas saiu, ele não poderia ver ali os dedos, as mãos furadas de Jesus. Olha
Porque tem pessoas que olham e falam, é meu último dia que eu vou hoje. Mas Jesus, ele manda te dizer, não sai não, Tomé. E Tomé não viu, ele não recebeu porque ele não viu. Muitas vezes não recebemos um milagre porque não vemos. Porque procuramos outro ministério. Deus está pronto, Jesus está pronto de aparecer. Mas quando ele aparece, você não está. E se você não está lá, você não está apto a receber o milagre. Olha para o seu irmão de novo e fala assim, não sai não, Tomé. Não sai não, Tomé. Eu estou chegando no final. Aleluia! Terminar, porque outra vez a pastora brincou comigo, ela falou 1h30, meu filho. Eu preguei 1h30. Glórias a Deus. E agora Tomé ele saiu. E Tomé ele não viu. Se Tomé ele não viu, ele não pode acreditar. Agora você imagina, irmão, andando lá e falando, Deus fez a minha vida. E falando para os irmãos, olha aí, Deus restituiu meu casamento. Deus me deu a cura, Deus me deu um milagre. E Tomé? Eu não acredito. Glória a Deus! A Bíblia vai dizer que se passou uma semana, irmão. Se passou uma semana, ó. Vai dizer que Pedro viu, os homens de Jesus que voltou de Ismael viu Jesus. Vai dizer que Maria Madalena viu Jesus. E se passou uma semana ainda. E se passou uma semana, então tá todo mundo dizendo, eu vi Jesus, eu vi Jesus, eu vi Jesus. E Tomé não? De repente está andando e o milagre está ali, todo mundo dizendo, eu recebi. Eu recebi. Aleluia! Eu recebi. E Tomé saiu. E por sair ele não recebeu. Se passou uma semana. A Bíblia vai dizer que Tomé agora está entre eles de novo. Se Tomé está entre eles de novo, meu irmão, Tomé está entre eles de novo. Agora Tomé só acredita se vir. Mas a Bíblia vai dizer que agora Jesus ele entra pela porta. Porque Tomé voltou. É assim. Tem lugares que você vai sair. Vai ser lugares que você vai ter que voltar para receber o seu milagre. Aleluia! Porque aquele que um dia você falou que não ia voltar, ele voltou. E você vai ter que pedir perdão. Isso é forte. E Tomé voltou. E agora Jesus aparece e ele fala assim, Tomé, feliz, Tomé. Olha aqui, Tomé, ó, os furos do meu dedo. Olha aqui, Tomé, as marcas. Mas feliz de verdade, Tomé, é aquele que não precisa ver para crer. É aquele que crê mesmo sem ver. Eu vou te dizer uma coisa. E feche minha Bíblia para finalizar. Um dia eu estava numa congregação pregando e Deus falou assim para mim, dá a TV aí da sua casa. Eu cheguei em casa e eu peguei a TV. Porque nossas mulheres muitas vezes não tem a mesma fé que nós não. Ela estava lá assistindo a TV lá da sala, cheguei no quarto, peguei a TV, tirei e dei na igreja. Aí Deus falou pra mim, dá um computador. Eu tinha só um computador. Eu ganhei, aí eu fui lá, comprei um outro computadorzinho, peguei meu computador e dei pra igreja. Aí Deus falou assim, ó, faz um altar. Meu irmão, não tinha dinheiro. Eu tava começando meus negócios, tava liso. Isso aqui é para aumentar a fé de pessoas que estão aqui dentro. Eu peguei o presbítero Edivan, falei, não tem nada esse dia, chamei o presbítero Edivan, nós fizemos o altar. Isso foi no meio do ano. E ali, acho que muitas vezes você acha que Jesus ele tem problema de amnésia. Você acha que ele esqueceu. E tudo que eu fiz, ele não esqueceu. Mas eu fiz de coração, não fiz para receber nada não. E quando chegou um determinado dia, eu fui no Livieiro. E eu estava pregando lá. Não, pregando não, tive a oportunidade. Acabei de ter a oportunidade e desci. Quando eu desci, o bispo me chamou, eu nunca tinha me visto ele. Ele me abraçou e ele me beijou no rosto assim, ele falou assim, ó, presbítero Gisel, ninguém vê as lutas que você tem naquele seu quarto. Porque eu tinha um quartinho que eu ficava trabalhando no computador, era só eu. E ele falou, olha, Jesus não esqueceu de nada do que você fez. Ele falou assim, isso foi em novembro. Ele falou assim, ó,
ano que vem, você vai colher tudo que você plantou. Aleluia! Eu vou te dizer que foi o melhor ano da minha vida. Eu nunca vi tanto dinheiro como eu vi naquele ano, que foi o ano passado. E eu prospero até hoje. Por quê? Porque eu ouvi a voz de Deus. Porque quem conhece a voz de Deus sabe quem chama. Quem conhece a voz de Deus sabe quem chama. E assim eu agradeço uma riquíssima oportunidade. Foi essa palavra que Deus deixou no nosso coração. Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, sua casa, que Deus continue te usando poderosamente, como já temos usado nessa terra. E é isso, irmãos, a gente só alcança quando prossegue, quando continua naquilo no propósito de Deus. Aí a gente alcança aquilo que